Olá, vamos falar sobre a estomatologia da candidíase oral. Esse trabalho foi produzido pelas discentes Natália Pedra, Yasmin Freitas e Letícia Neres, sob a orientação da docente doutora Alessandra Pires, classe do terceiro período de odontologia da Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, UNEF. O que é candidíase? Candidíase, ela é uma infecção fúngica que é causada por Candida albicans, um micro-organismo fúngico do tipo levedura. É denominada candidíase, ou como os ingleses preferem, candidose. Monilíase é um termo mais antigo para esta doença, porém, seu uso é considerado impróprio por ser derivado da designação arcaica, que é a Monila albicans. Outros membros do gênero Cândida, como a Cândida tropicalis, a Cândida krusei, a Cândida parapiloses e a Cândida guilhermundi, também podem ser encontradas na cavidade oral, mas raramente elas irão causar doença. A candidíase da mucosa oral pode exibir uma variedade de padrões clínicos, aos quais estão resumidos na tabela a seguir. Muitos pacientes apresentam apenas uma forma, embora alguns manifestem mais de um tipo clínico de candidíase oral. Nessa tabela, é possível visualizar os principais tipos de candidíases envolvendo a cavidade oral. Uma delas é a pseudomembranosa, também conhecida como sapinho. Logo em seguida, temos a eritematosa. Ao final da tabela, podemos encontrar a candidíase mucocutânea, e elas vocês ouvirão falar nos próximos slides. Além disso, é possível visualizar algumas das condições derivadas dessas candidíases da cavidade oral, como a quielite angular, a hiperplásica e síndromes endócrinas candidíase. Vocês ouvirão falar sobre ela mais à frente. Com as devidas apresentações, podemos agora dizer que este trabalho irá abordar as 4 principais candidíases envolvendo a cavidade oral, sendo elas a candidíase pseudomembranosa, a crônica hiperplásica, a eritematosa e a mucocutânea. Candidíase pseudomembranosa. Na etiologia da candidíase pseudomembranosa, podemos dizer que ela pode ser iniciada pela exposição do paciente a antibióticos de amplo espectro ou pela diminuição da capacidade imune do paciente. A forma de infecção por cândida mais bem reconhecida é a pseudomembranosa, também conhecida como sapinho. A candidíase é caracterizada pela presença de placas brancas aderentes na mucosa oral, que lembram queijo cottage ou leite coalhado. Essas placas são compostas por uma massa desordenada de ínfas, leveduras, células epiteliais descamadas e fragmentos de tecido necrótico. Na imagem ao lado, é possível visualizar um exemplo da candidíase pseudomembranosa através das múltiplas placas brancas localizadas no palato mole. O diagnóstico da candidíase pseudomembranosa se baseia nos sinais e sintomas associados à história médica e odontológica do paciente. Um recurso clínico útil nos casos de candidíase pseudomembranosa é a raspagem das lesões. O deslocamento da placa e a visualização de uma base eritematosa confirmam o diagnóstico. Sobre os fatores de risco, podemos dizer que frequentemente as disfunções imunológicas observadas em pacientes com leucemia ou naqueles infectados pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, estão associadas à candidíase pseudomembranosa. Crianças de até 2 anos de idade também podem ser afetadas devido ao enfraquecimento natural do sistema imune que ainda está sendo construído. A utilização de antibióticos é classicamente responsável por uma manifestação aguda da condição. Problemas imunológicos costumam causar uma forma crônica de candidíase pseudomembranosa. Sintomas. Os sintomas, quando presentes, costumam ser relativamente brandos e consistem em uma sensação de queimação da mucosa oral
ou um gosto desagradável, descrito de forma variada, como salgado ou amargo. Algumas vezes, os pacientes queixam-se de bolhas, porém, na realidade, o que eles sentem são placas elevadas e não vesículas verdadeiras. As placas são distribuídas na mucosa jugal, palato e dorso da língua. Tratamento. Vários medicamentos antifúngicos já foram desenvolvidos para o tratamento da candidíase oral, cada qual com suas vantagens e desvantagens. Na tabela abaixo, é possível visualizar os 3 principais antifúngicos utilizados para o tratamento da candidíase. São eles a nistatina, o clotrimazol e o cetoconazol. Cada um possui indicações e dosagens distintas, sendo considerado a condição do paciente para indicação farmacológica. Candidíase crônica hiperplásica. Alguns pacientes com candidíase oral podem apresentar placas brancas não removíveis à raspagem. Neste caso, o termo candidíase crônica hiperplásica é apropriado. Este é o tipo mais raro de candidíase e, de alguma forma, também é controverso. Alguns pesquisadores acreditam que esta condição ela representa apenas uma candidíase superposta a uma lesão leucoplásica pré-existente, uma situação que certamente pode ocorrer algumas vezes. No entanto, em alguns casos, a cândida sozinha ela pode ser capaz de induzir a formação de uma lesão hiperceratótica. A estomatite protética deve ser mencionada, porque é frequentemente classificada como uma forma de candidíase eritematosa, e alguns autores usam o termo candidíase atrófica crônica como sinônimo. Esta condição é caracterizada por uma variedade de graus de eritema, algumas vezes acompanhados por petequias hemorrágicas localizadas no palato na área de contato com uma prótese removível. Diagnóstico. Geralmente, tais lesões estão localizadas na região anterior da mucosa jugal e não podem ser diferenciadas clinicamente de uma leucoplasia comum. Muitas vezes, a lesão leucoplásica associada à candidíase apresenta áreas delicadas mescladas de vermelhos e branco, resultando em uma leucoplasia salpicada. Tais lesões podem apresentar histopatologicamente uma frequência aumentada de displasia epitelial. Vejamos as imagens ao lado. Na figura 6.9, a gente pode ver claramente uma estomatite proteica. Já na figura 6.10, a gente pode ver uma estomatite proteica por meio de cultura. A cândida sozinha pode ser capaz de induzir a formação de uma lesão hiperceratótica. Geralmente, tais lesões estão localizadas na região anterior da mucosa jugal e não podem ser diferenciadas clinicamente de uma leucoplasia comum. O diagnóstico é confirmado pela presença de ínfias de cândida associadas à lesão e pela resolução completa da lesão após a terapia antifúngica. Na imagem ao lado, é possível visualizar um exemplo de candidíase hiperplásica. A lesão na região anterior da mucosa jugal lembra clinicamente uma leucoplasia, por ser uma placa branca que não pode ser removida pela raspagem. Com tratamento antifúngico, tal lesão deve sofrer resolução completa. Na imagem inferior, é possível visualizar um outro exemplo, na qual as placas brancas difusas lembram clinicamente a leucoplasia, mas elas representam, na verdade, uma apresentação incomum de candidíase hiperplásica. O tratamento com pastilhas orais de clotrimazol levou à completa resolução das lesões brancas em 2 semanas, como é possível visualizar na imagem B, confirmando o diagnóstico de candidíase hiperplásica. Se qualquer alteração branca persistisse na mucosa, a realização de uma biópsia seria obrigatória. Candidíase eritematosa. A infecção pelo HIV, frequentemente seja em indivíduos assintomáticos ou já com AIDS, é frequentemente acompanhada por infecções por cândida na boca. Essa candidíase pode ser eritematosa, como parece começar em muitos casos, com vermelhidão do palato duro e do dorso da língua, onde se observa uma área papilada em direção ao centro, geralmente indolor. Na variedade pseudomembranosa, existem manchas esbranquiçadas que podem
desprender-se a raspagem, deixando uma superfície avermelhada, às vezes sangrando. Muito menos frequente é a variedade hiperplásica, que geralmente ocorre na parte interna das bochechas. Causas: ocorre principalmente em pacientes com doenças crônicas como diabetes, já que o açúcar contido no sangue auxilia no desenvolvimento de cândida, inclusive em pacientes com HIV ou com câncer por debilitação do sistema imunológico. Em usuários de próteses dentárias que apresentam má higiene oral e maus hábitos alimentares, assim como pessoas com distúrbios endócrinos. Fumar e consumir bebidas alcoólicas também são fatores predisponentes para essa doença. Sintomas: o quadro clínico da candidíase eritematosa é determinada pela irritação e inflamação da cavidade oral. Ao mesmo tempo, a língua apresenta uma camada esbranquiçada no centro e na borda, geralmente alargada, com bordas mal definidas e que, ao ser deslocada, revelam a lesão avermelhada e às vezes sangrante. O canto dos lábios é rachado e de cor avermelhada. Também pode aparecer na parte interna das bochechas e às vezes o paciente sentirá dor nesta área. Também são observados sintomas de boca seca, que é a xerostomia, e desconforto ao comer. Além disso, a candidíase eritematosa pode se espalhar para o esôfago e causar lesões que afetam o sistema digestivo, podendo penetrar na corrente sanguínea e tornar-se sistêmica. Observando essa imagem 6.3 ao lado, a gente consegue perceber que, como foi dito no início, que aquela parte da língua que apresenta as camadas esbranquiçadas é bem no centro e na borda mesmo da língua. Diagnóstico: a candidíase eritematosa pode ser diagnosticada pelos sintomas relatados pelos pacientes ou pela utilização de culturas em laboratórios clínicos. É importante detectar essa micose precocemente para evitar que se torne crônica. Há casos de pacientes saudáveis que apresentam candidíase eritematosa e após algum tempo têm o diagnóstico de AIDS. Por isso, é recomendado em indivíduos saudáveis fazer testes de HIV para descartar essa doença. Tratamento: o tratamento da candidíase oral geralmente é tópico, nistatina de 500 mil unidades internacionais, 3 ou 4 vezes ao dia, dissolver e engolir por 14 dias em indivíduos HIV positivo. Dependendo do estado da infecção, o tratamento pode variar de remédios caseiros a tratamentos mais sistemáticos. Na maioria dos casos, recomenda-se a administração farmacológica de medicamentos fúngicos por via oral, como clotrimazol, cetoconazol e nistatina. Além disso, costuma-se prescrever um suplemento vitamínico, principalmente os do tipo B, pois a cândida tende a reduzir esse tipo de composto no organismo. Na figura 6.4, temos o quadrante A, que apresenta uma intensa atrofia papilar central. Esse paciente era um paciente assintomático. Já na B, a gente pode ver uma regeneração considerável das papilas do dorso lingual após 2 semanas de terapia antifúngica com fluconazol. Nessa figura 6.5, podemos observar a candidíase oral multifocal, caracterizada por atrofia papilar central da língua e outras áreas de envolvimento. Na B, o mesmo paciente exibindo uma lesão beijadora de candidíase oral no palato duro. Nessa imagem 6.6, temos uma queilite angular, que são lesões características apresentando-se como alterações eritematosas e fissuradas da pele da comissura labial. Candidíase mucocutânea. A candidíase mucocutânea é uma imunodeficiência primária, caracterizada por infecções persistentes ou recorrentes de peles, mucosas ou unhas, causadas pela cândida. A intensidade da candidíase está relacionada à gravidade do distúrbio imunológico e distúrbio endócrinos. Esses distúrbios imunológicos tornam-se evidentes durante os primeiros anos de vida, quando o paciente começa a apresentar candidíase oral nas unhas, na pele e em outras superfícies mucosas. Em geral, as lesões orais apresentam-se
como placas brancas espessas não removíveis. Etiologia da candidíase mucocutânea crônica. A infecção pode estar associada com doenças endócrinas, como diabetes mellitus. Tratamentos com antibióticos de amplo espectro ou imunodeficiência, sendo frequente na infecção por HIV. Em alguns casos, infecções superficiais podem tornar-se severas e de difícil tratamento, produzindo raramente uma desordem conhecida como candidíase mucocutânea crônica, caracterizada pela deficiência de células T helper. Situações que consistem em persistentes e recorrentes infecções de membranas mucosas, couro cabeludo, pele e unha, com uma variedade de manifestações. Fatores de risco da candidíase mucocutânea. Os pacientes jovens com candidíase mucocutânea devem ser avaliados periodicamente, porque qualquer uma de diversas anormalidades endócrinas, síndrome endócrina candidíase, assim como anemia por deficiência de ferro, podem se desenvolver além da candidíase. Dentre os distúrbios endócrinos encontra-se hipotireoidismo, o hipoparatireoidismo e o diabetes mellitus. A PCED ou poliendocrinopatia autoimune. Os pacientes jovens com candidíase mucocutânea devem ser avaliados periodicamente, porque qualquer uma das diversas anormalidades endócrinas, assim como anemia por deficiência de ferro, podem se desenvolver além da candidíase. Em geral, a alteração endócrina desenvolve-se meses ou até anos após o aparecimento de candidíase. Um estudo recente revelou uma prevalência aumentada para o carcinoma oral e esofágico nesta condição, com essas malignidades afetando aproximadamente 10% dos adultos com a síndrome de APSED. Este achado é mais uma justificativa para a avaliação periódica desses pacientes. Diagnóstico da candidíase mucocutânea. O diagnóstico ele se baseia nos sinais e sintomas associados a histórico médico e odontológico. Um recurso clínico útil nos casos de candidíase pseudomembranosa é a raspagem das lesões, o deslocamento da placa e visualização de uma base eritematosa confirma o diagnóstico. Tratamento para candidíase mucocutânea. Em pacientes que fazem uso de prótese dentária, diretrizes publicadas indicam a orientação de remoção diária cautelosa de biofilmes bacterianos das dentaduras, com a imersão e escovação da prótese com produto de limpeza de dentaduras não abrasivo. Em casos de lesões disseminadas por toda a boca ou se estendendo para a orofaringe, indica-se a avaliação sistêmica por meio de hemograma, glicemia em jejum, anti-HIV, a fim de descartar quadros de anemia e imunossupressão. Características histopatológicas. Microscopicamente, a cândida pode ser observada tanto pela citopatologia como nos cortes de tecidos obtidos através da biópsia. O método de coloração permite a pronta visualização das ínfas e leveduras de cândida. Para a obtenção do diagnóstico de candidíase, ínfas devem ser observadas. Elas possuem cerca de 2 mm de diâmetro, variando em comprimento, e podem apresentar ramificações. Frequentemente, as ínfas estão acompanhadas por um número variável de leveduras, células epiteliais escamosas e células inflamatórias.
Na figura 6.14, é possível visualizar a citopatologia, na qual demonstra ínfas fúngicas com aspecto tubular e leveduras ovoides da Candida albicans.